Na atualidade internacional, eu destacaria as tentativas de incursão na Venezuela de grupos armados, de mercenários, com agentes americanos de passaporte norte-americano, desde há uns dias para cá, desde há uma semana mais ou menos, e julgo que são mais de 3 tentativas de incursão e com armas em planos que foram abortados pelo governo e pelas milícias venezuelanas, mas que tendem a desestabilizar o país. E eu julgo que na situação atual, com todo este coronavírus e com toda a situação da economia parada, o petróleo em níveis mínimos, que a estratégia dos poderes nos Estados Unidos e da presidência, eu julgo que é a presidência que está por trás disto, é de desestabilização, de uma desestabilização maior, e eu julgo que eles acreditam que o governo está por um fio e que vai cair, e sinceramente pode ser que tenham razão. A situação é incomportável na Venezuela do ponto de vista humanitário, do ponto de vista económico, do ponto de vista social e claro, este é o efeito que aquelas sanções que eu vos tinha falado têm sobre uma nação. Quero pôr claro aqui 2 coisas em relação ao regime venezuelano e principalmente a este presidente Maduro. Eu não noto qualquer simpatia especial e não tenho nada contra o povo americano, mas há 2 coisas. O povo venezuelano que sofre sanções e que é o principal visado quando não recebe medicamentos, principalmente numa situação como é a atual, e que os alimentos escasseiam e que a inflação torna impossível a vida, e esta inflação é induzida porque não há chegada de produtos externos, tem que ser tudo de consumo local e não é autossuficiente, é o mais importante que tudo isto. E a classe política norte-americana, toda ela, daquilo que já vos tínhamos aqui falado, desde o princípio, Reserva Federal, todo este processo, desde que apareceu o petróleo, todo este sistema que eu julgo que agora vai cair e vai mudar, não noto também nenhuma simpatia por essa elite. Portanto, dito isto, a situação atual é de que, para as elites, estas tais elites que operam desde Nova York, mas também desde a Europa e desde Washington e todo aquele sistema, é muito apetecível um país como a Venezuela. Aliás, a Venezuela é exatamente uma pedra no sapato dos planos internacionais desta gente. A Venezuela tem tudo. Tem petróleo, as maiores reservas de petróleo do mundo. É um petróleo pesado, um petróleo difícil de extração, de difícil refinação, é caro para... na situação atual não vale nada, porque é mais caro extraí-lo e refiná-lo do que vendê-lo, mas a longo prazo tem outro significado. Por outro lado tem lítio, que é um minério que se vende ao preço do ouro. E cada vez será mais preciso para todas estas aplicações que nós vemos agora, novas tecnologias e aeronáutica, tudo mais. Tem água doce, tem selva, tem floresta, tem costa, tem todas as possibilidades para turismo, tem terra fértil, tem gado, tem fruta que nunca mais acaba, café, é um dos maiores produtores de café do mundo. Portanto, não falta nada, aquele país não falta nada. E claro, nós podemos dizer, este país podia ser rico e não está por causa que tem um governo que é comunista. Bom, primeiro, eles não são comunistas. Segundo, nós também não sabemos o que é que seria este país se não fossem as sanções, não é? Porque de um país sem relações comerciais exteriores é o país cambado, é o país sem... não pode se ingrar, não pode, e isto repercute na vida interna. Portanto, essa é uma das questões. As sanções é um mecanismo daqueles que nós tínhamos visto aqui, que os Estados Unidos faz e usa e abusa, e a Venezuela é um dos mais visados nos últimos anos, mas Cuba também, e o Irão,
a Coreia do Norte, todos os países, são 39 países que os Estados Unidos fazem sanções económicas. Isto é chantagem, isto é não acreditar na liberdade de mercado. Os mesmos que se arrogam no liberalismo económico. Quer dizer, em que é que ficamos? Portanto, eu não quero desculpabilizar aqui as falhas dos governos da Venezuela. Eu julgo que o Maduro é um tipo que está-me a surpreender até pela positiva. Eu pensava que ia ser bem pior tudo esta sucessão do Hugo Chávez para o Maduro, mas o Hugo Chávez tinha uma visão diferente das coisas. Ele era daquela facção mais nacionalista e menos comunista. Ele abriu os microcréditos, ele ajudou as pequenas e médias empresas, mas ele manteve-se muito firme numa coisa: as nossas riquezas que aqui são produzidas são deste país, não são de multinacionais, e não vou entrar nesse vosso clube, não vou vos vender o meu país, não vos vou entregar o meu país. E claro, teve o destino que teve, porque é assim que as coisas são feitas. Então, a atual situação é uma situação que é incomportável e que julgo que vai conhecer uma escalada. Agora também é preciso entender uma coisa: aquela sociedade é extremamente dividida do ponto de vista social. Não é uma social com a classe média como na Europa, como mesmo em Portugal, temos classe média. Aquilo ali, há gente muito rica, muito rica, e havia muita gente que foram as pessoas que votaram no Hugo Chávez no seu momento, e vocês viam aqueles bancos de multidão que ele tinha, que é muito pobre, que não tem nada. E então o Hugo Chávez trouxe-lhes saneamento básico, escolas, edifícios de apartamentos. Vi há pouco tempo, um ano passado, mais ou menos, um documentário em que se fala todas as novas habitações sociais. Sim senhor, nível europeu aquilo, tudo limpinho, porque tipos têm lá aquelas, tipo Cuba, que o pessoal se vigia todos, mais ou menos, olha, tu não limpaste a escada, limpinho, impecável. E o plano atual era de resgatar aquelas pessoas todas das favelas e meter tudo nestes edifícios. Mas sabes, isto é um tema que não interessa a esta gente da indústria petrolífera, da indústria química, da indústria farmacêutica, da indústria da fruta, da indústria cárnica, da alimentação, das Nestlés, dos tipos de água. Esta gente quer tomar o país. E então estão à espera que haja um momento certo para desestabilizar. E então parece que estas tentativas de incursão no país da semana passada têm essa função, ou essa tentativa. Porque é um país que é muito importante do ponto de vista imediato, porque é muita riqueza, do ponto de vista de entrar dentro do sistema financeiro, antes que escape para os sistemas alternativos que estão a aparecer com esta moeda digital da China, e também do ponto de vista geoestratégico, porque está ali ao lado de Cuba, controla a entrada do Amazonas. E eu vou-vos pôr aqui um vídeo, se encontrar, que o Hugo Chávez explica bem porque é que os americanos queriam tomar. Porque isto é da doutrina Monroe. Porque quando os Estados Unidos se tornam uma grande potência industrial e marítima, arroga-se o direito de dizer que todo o subcontinente americano, toda a América de fala espanhol, latina, espanhola e portuguesa, é o seu pátio traseiro e que deve se orientar debaixo dos interesses dos Estados Unidos. Portanto, se houver incursões, sei lá, dos russos, soviéticos, os americanos têm o direito a intervir. Portanto, é o seu pátio traseiro. Estão ali sempre, e quando se atendam aos interesses desta elite norte-americana, e
E claro, do ponto geoestratégico também, vocês pensem que o objetivo não é só a Venezuela. A Venezuela é uma pedra no sapato, e a outra é a Nicarágua, e a outra é Cuba. Portanto, a médio prazo, o que os Estados Unidos querem é controlar estes 3 países, este triângulo, e também invalidar a possibilidade de que a China, ou outras potências, ou a França, ou outras potências europeias, num futuro, do ponto de vista geoestratégico, abram um outro canal alternativo ao canal do Panamá, que seria o canal da Nicarágua, que há planos antigos para... Aliás, o plano era anterior do Panamá, que daria um novo, principalmente à China, vejam bem, saindo dali já entram no Oceano Atlântico sem ter que pagar portagens ao canal do Panamá. Então, do ponto de vista geoestratégico e geopolítico, é muito importante a Venezuela. Sobre o Hugo Chávez, eu algum dia vamos ter que fazer aqui um vídeo sobre, porque é um tipo muito interessante, muito importante nas relações daquela zona, e marcou um antes e depois. Aquela revolução bolivariana abriu ali um espectro. A América Latina é um continente a ter muito em atenção nos próximos anos, é um continente riquíssimo, e do ponto de vista cultural é muito próximo a nós, portugueses e espanhóis. Portanto, atenção, eu acho que o principal é o povo venezuelano em si, e está debaixo de uma iminência, de uma escalada que pode se tornar muito perigosa ali agora, neste momento, patrocinada pelos de sempre.